quadro de saúde hoje tenho o prazer de falar com ele, o cardiologista Luciano Trindade. Seja bem-vindo ao programa Tosador e Você, doutor. Obrigado, Tosadori. Agradeço aqui pela oportunidade da gente falar da parte da saúde, da parte cardiovascular, que hoje é uma doença que a gente tem que ficar muito de olho, que é uma doença que mais mata no mundo. E aqui hoje vamos falar um pouquinho das dúvidas que nós temos aí, a parte pessoal que assiste, que é muito importante para a gente fazer a prevenção cardiovascular. Falando em check-up, prevenção, eu tenho já uma dúvida clara. Doutora, qual a idade certa para fazer os exames? Hoje eu me considero ainda novo, mas já tem que estar começando ou tem uma idade certa para fazer os periódicos exames? É uma pergunta muito interessante, Tosador, que a gente escuta, às vezes até fora do consultório. Qual que é a idade? Quando fazer o check-up? Isso é muito interessante. A gente sabe que a partir dos 30, 35 anos de idade, a gente já tem que ter uma rotina de fazer o check-up. Porém, eu quero orientar aqui, principalmente aquelas pessoas que têm história familiar, aquele pessoal que tem os pais ou os tios que já tem o stent dentro do coração, que é aquela molinha, que na verdade ela é uma desobstrução que acontece dentro do vaso, aquele pessoal que tem história de diabetes, aquele pessoal que tem história de hipertensão, aquele pessoal que tem uma história de doença cardiovascular na família. Esse sim é importante fazer o check-up até antes dos 30 anos de idade. Então isso é muito importante. Eu gosto de sempre orientar meus pacientes, uma coisa muito interessante, a partir dos 15 aos 25 anos de idade, pelo menos fazer um check-up. E como será que eu sei o momento de estar indo? O que eu sinto? A pessoa sente alguma coisa, algum cansaço, algum tipo de ação, doutor, ou não? Na maioria das vezes, quando a pessoa é mais nova, é difícil às vezes ter algum sintoma. A gente vê muito hoje esse pessoal fazendo atividade física, às vezes apresenta um sintoma durante a atividade física que nunca sentiram nada. Então aqui vai uma mensagem muito importante, é você fazer check-up, principalmente se você for fazer algum tipo de atividade física. Então isso é muito importante. E quando você faz o check-up, você faz o diagnóstico de uma doença que às vezes nunca imaginou ter essa doença. Às vezes pode ter umas doenças congênitas que a gente fala, que às vezes você não apresenta naquele começo da sua vida, mas com os exames você consegue fazer o diagnóstico. Conta um pouco para nós, doutor, como se precaver melhor sobre isso. Isso é muito importante, Tosador, que nós estamos vivendo um momento hoje que agora que começaram as academias voltarem, e a gente ficou muito tempo dentro de casa. Ficou aí no mínimo uns 6 meses. Isso, naturalmente, teve um aumento de peso, a gente ficou mais parado, teve alguns pacientes até que não conseguiram, às vezes, fazer o uso dos remédios que já fazem de rotina, isso é muito importante. E nessa volta agora, a primeira atividade que a gente começou a fazer foi o mountain bike. E na maioria das vezes, quem começou o mountain bike, malemar fez um check-up. E isso é muito importante, por quê? Quando você tem a idade, os fatores de risco, fumo, excesso de bebida alcoólica, como a gente vive num período de estresse, então esse tipo de paciente é interessante antes de qualquer atividade física, doutor, fazer um check-up. Isso é muito importante. Quando você for fazer qualquer atividade física, comece devagarzinho e vai aumentando gradativamente. E se tiver algum sintoma nesse período, tontura, mal-estar, dor no peito, procure um médico de referência, se possível um cardiologista, que é muito importante nessa investigação. Eu gosto muito de nutracêuticos naturais. Conta um pouco para nós, porque as pessoas às vezes acham que pode comer de tudo, pode tomar qualquer coisa. É mito ou é verdade essas coisas? 3 pilares são importantes hoje na nossa vida: uma boa alimentação, atividade física e uma suplementação. Por que isso é importante? A alimentação hoje, a gente vê que o estresse do nosso dia a dia, a correria do nosso trabalho, cada vez mais nós estamos conseguindo se alimentar pior. E hoje tem muitas coisas que a gente vai comprar até no mercado que são enlatados. Isso é muito ruim para a nossa qualidade de vida. Associado a isso, a atividade física, que a gente já comentou aqui, é muito importante. E outro fator muito, muito importante também é a suplementação através de vitamina. Por quê? Hoje os alimentos, cada vez mais que a gente vem ingerindo coisas industrializadas, as vitaminas dos alimentos a gente consegue fazer a conversão cada vez menor. E isso é muito interessante, você associar, além de uma boa alimentação, atividade física, uma suplementação alimentar. Porém, para você fazer essa suplementação alimentar, é importante você sempre procurar um médico de referência, um médico qualificado, que ele vai te orientar quando você suplementar e qual maneira você vai suplementar. E uma coisa muito importante hoje que a gente vê nos trabalhos, principalmente,
em relação a esse período que nós estamos vivendo do Covid-19, é a associação da vitamina D, que é o hormônio D. Isso tem ajudado muito isso no sistema imunológico. Isso é muito importante. Mais uma vez, foi um aprendizado aqui o que o doutor nos colocou e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Acho que é muito importante a gente transbordar esse conhecimento a todos vocês que estão assistindo, porque eu tenho um conceito hoje: saúde é vida. Cuide do seu coração, porque ele, que nem você falou, ele é o motor do nosso carro. Se você cuidar do motor do nosso carro, com certeza a sua vida vai ser uma vida infinita e de muita saúde.